aí, meu povo? Sextou, né? Mais uma sexta-feira, pós-carnaval. A gente ontem tava com a sensação de que era segunda ainda, né? Mas era quinta-feira, já hoje já é sexta. Já estamos aí com mais um final de semana para descansar, para estudar. E hoje temos aqui vários conteúdos, ainda continuando sobre jogo, né? E vamos dar continuidade aqui hoje acompanhado de Bruno, que está aqui tornando a nossa aula mais acessível e que também de vez em quando está aqui participando dos jogos, super competitivo. Ele Viviane competindo aqui é maravilhoso, né? E estamos também acompanhado e acompanhada da professora Cláudia. E aí, Olá, professora? professor, tudo bem? Que bom que vocês estão aí nos assistindo, né? Prestem atenção ao nosso tema de hoje, né? Também continuando sobre jogos, né? A regulamentação. Então, fiquem bem atentos para a gente ver como é que vocês podem também utilizar em casa com os colegas no momento de lazer. É bem legal, né, professor? Pois é. Vocês podem aí fazer os joguinhos em casa, como a professora falou, com os coleguinhas, na escola presencial, agora que as aulas presenciais retornaram, né? Então vai ficar aí muitas sugestões para vocês utilizarem durante esse período, né? E eu nem me apresentei, né? Falei sobre eles e não falei. Talvez você esteja chegando agora e ainda não me conheça, então eu me chamo Heleno Júnior e sou professor de Educação Física aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Como a professora Cláudia já falou, a gente vai tratar sobre regulamentações, né? Então talvez seja um nome que vocês não escutem com muita frequência ou escutem em outros contextos. E aí quando a gente fala de jogo, né, dos jogos de uma forma geral, a gente também trata de regulamentações, né, dos regulamentos, das regras, tudo muito organizadinho, de uma forma diferente dos esportes. Então a gente vai ver hoje um pouquinho dessas regulamentações, qual a diferença aí entre as regulamentações de um jogo para a regulamentação de um esporte, tudo para você não ficar com dúvida e quando você vê assim, isso é um esporte, então as regras são assim. Isso é um jogo, então as regras são assim. Porque mais na frente a gente vai tratar exclusivamente do conteúdo esporte, mas mesmo assim a gente sempre faz essa ligação do jogo com o esporte, porque eles estão ali juntinhos o tempo inteiro, né? Então, se você perdeu a aula anterior, você pode aí acessar ela diretamente pelo QR Code que está na tela. Então, é só apontar a câmera do celular e vai direto para o link lá no nosso canal do YouTube e vocês vão poder ver o que rolou na aula passada, né? Tivemos aqui o joguinho também com a professora Bel e o professor Gilson, que acabou de sair daqui. Eles estavam participando do joguinho da atenção. Então, se você quiser fazer esse joguinho, se você ainda não fez, né, não estava na semana passada, vocês podem acessar e fazer lá. E se quiser o joguinho também, só comentar lá no YouTube que eu passo meu contato e a gente vai se comunicando e eu mando para vocês o joguinho para vocês fazerem aí na casa de vocês ou na escola, onde vocês quiserem, tá bom? Seguindo, aqui a gente vai falar rapidamente, relembrar vocês sobre o uso do aplicativo do Educa Recife, né, que é o nosso meio de comunicação direta com vocês. Então vocês vão poder aí se comunicar com a gente, tirar suas dúvidas, mandar algum recado, enviar feedbacks, né, para a gente saber como é que está a nossa relação aqui de aula, como é que está chegando o conhecimento aí para vocês. Então é muito importante, Billy vai fazer aqui uma mágica agora de também colocar outros QR Codes, né? Aqui é tudo muito digital para facilitar a vida de vocês. Então é só apontar a câmera para o QR Code, seja seu celular Android ou iOS, e vocês vão conseguir baixar o aplicativo e usar de forma gratuita, né? Porque não consome os dados da sua internet, não paga para baixar. Então só vitória, como diria o professor Gilson, e vamos embora. Rapidamente também aqui o canal do YouTube, que eu já indiquei para vocês anteriormente. Esse QR Code é do canal, então no canal vocês podem acessar todas as aulas, né? Seja as minhas de Educação Física, seja as aulas de Ciências da professora Cláudia, com a professora Bel, e por aí vai. Lá tem diversas aulas, tem a playlist, né, de vocês do 7º ano, então vocês podem lá acessar diretamente todas as aulas, com todas as datas, e tem lá, sempre na descrição, tem o tema da aula, né, o que é que aconteceu, então vocês podem ver o que é que vocês querem assistir no momento. Sem mais delongas, vamos falar sobre os regulamentos, né? A gente vai falar sobre regulamentações, então é muito importante
que vocês iniciem sabendo o que é um regulamento. E aí eu trouxe diretamente do dicionário a nossa definição, né? O regulamento, ele é um ato ou efeito de regular, né? E também pode ser um conjunto de regras para qualquer instituição ou corpo coletivo. Mas vamos por partes, né? Porque eu não posso aqui jogar também tudo de uma vez para vocês. Essa parte aí, quando a gente diz que é um ato ou efeito de regular. Vamos supor, quando você está pegando sua mochila, né? Você pegou sua mochila, você coloca nas costas, tem lá, de repente, um livro, um caderno, ou naquele dia você vai levar mais de um livro para a escola, vai levar muita coisa. Então, quando ela está muito pesada ou mais leve, você sempre vai regular aqui, né? Geralmente as bolsas têm um negocinho que você consegue ajustar para ela ficar mais confortável para você. Então, vai de acordo com a altura, do seu tipo físico. Você acaba regulando a bolsa para ela ficar ajustada da melhor forma para você usar. Então, no jogo, o regulamento, ele serve aí para regular como é que as coisas vão acontecer, né? Então, pegando aí o gancho do que é, né, da descrição, da definição do que é regulamento, a gente vai botando no dia a dia, tipo um cinto também, né? Quando você vai botar o cinto, a calça tá ali um pouco folgada. Aí você faz, vou regular minha calça para ela ficar justinha, né? Então, você vai escolher lá o furinho no cinto que melhor ajuste para você usar aquela calça e ficar confortável. Certo? Quando a gente fala de um conjunto de regras que serve tanto para uma instituição ou para um corpo coletivo, né? A gente tem umas regrinhas, então a gente junta elas, faz uma junção dessas regrinhas e elas se tornam um regulamento, né? Que tanto serve para uma instituição, por exemplo, aqui na EMAD, a gente tem algumas regras a seguir, né? Na nossa sociedade, a gente tem algumas regras para seguir. Então, cada lei que tem na nossa sociedade é uma regrinha. E a nossa Constituição é um regulamento. A gente pode dizer assim, né? Fazendo uma analogia, uma ligação aí entre as coisas, né? Para vocês poderem entender melhor. Mas a gente está falando de regra o tempo inteiro, né? Regra, regra, regra. O que danado é regra? Para que ela serve direito? Assim, né? A gente sabe, indiretamente, ninguém nunca explicou direito para a gente o que é a regra, mas a gente segue as regras. Você chega na escola, tem as regras. Ó, se chegar mais de 7 horas, não entra. Outro só tem 10 minutos de tolerância, 5 minutos. Então, isso é uma regra estabelecida e você cumpre. Assim como as regras que são criadas na nossa sociedade e a gente cresce ouvindo, ó, não pode fazer isso, né? Ou então, menino só pode brincar de carrinho, menina só pode brincar de boneca. Isso é uma regra que foi estabelecida pela sociedade e que é importante que a gente se questione, né? Entenda por que é isso, né? Para que serve? Por quê? Será que é necessário mesmo essa distinção? E tem algumas regras que a gente vai olhar e dizer assim, não, essa regra aqui, realmente, ela precisa ser cumprida, né? Para que as coisas funcionem bem. Então aí, ó, a regra é um princípio que serve como padrão, né? É uma norma que está ali estabelecida, que é exatamente isso que eu falei. Está ali, já foi estabelecido. Quando você chega na escola, você já tem essas regras estabelecidas pela escola, não é? Cláudia, inclusive, tem mais experiência, mais tempo de escola do que eu. E sabe, né, Cláudia, que essas regras sempre já existem na escola quando os alunos chegam, né? E a gente... E normalmente na escola nós podemos assim conversar com os pais, fazemos um conselho com representante de pais, de alunos, da comunidade escolar, para a gente criar realmente as regras da nossa escola. Acho que fica bem legal porque com o aluno participando, ele vai entender o que é necessário, o que não é, o pai também o que achar necessário, e aí para que tenhamos um contrato didático realmente, para que a escola funcione bem também, com todos aceitando de uma forma que nós vamos seguir as regras sem nem perceber que estamos seguindo as regras, professor. Porque aí, ó, o que a Cláudia falou, muito importante, que as regras elas precisam acolher todo mundo, né? Elas precisam ser favoráveis para todo mundo. Então, a regra ela não tem que ser criada exatamente para lhe punir, mas sim para que a gente consiga manter um padrão de funcionamento ali naquele local. Então, no jogo e no esporte não é diferente. Existe também essa comunicação de como é que a modalidade foi criada. Foi criada assim. Tá, mas qual é o contexto que a gente vive, né? Como é a nossa realidade? De repente, a regra foi criada para se jogar com 20 pessoas, mas a gente só tem 10. E aí? Como é que a gente vai fazer
para a nossa realidade. O que é que a gente pode pegar dessa regra e utilizar ela dentro do nosso contexto? Então, como é que a gente pode manter esse padrão, né? Falando aí ainda do conceito. Tem aí a questão também de expressar uma ordem, né? Que é isso que a gente está falando, tipo assim, existe lá a regra. Então, você expressa ela para que haja uma ordem, né? Uma disciplina. Então, por exemplo, uma sala com ordens. Na minha sala de aula, por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu uso na sala de aula presencial, né? Quando eu chego com os meus alunos, eu sempre digo assim, ó, uma das regras que eu digo é, a gente vai ter aqui alguns conteúdos, né? Então a gente vai tratar de dança, de ginástica. Eu sei que vocês amam, vocês aí de casa, eu tenho certeza que vocês vivem pedindo para o professor aquele tempinho livre para jogar um futsal ou um queimado. Sempre tem. Ah, professor, deixa a gente livre um pouquinho. Então, eu sempre digo para os meus alunos, ó, vocês querem um tempinho livre? Eu dou, mas a gente precisa seguir algumas regras. Quais são as regras? Eu vou trazer uma atividade proposta daquele conteúdo que a gente precisa aprender e se vocês contribuírem, né, se todo mundo participar, todo mundo engajar, eu vou deixar um tempo livre para vocês aproveitarem da forma que vocês quiserem, com o esporte que vocês quiserem. Então vejam, eu crio aí uma regra dentro da minha sala, como a Cláudia falou, tanto que vai me favorecer, como vai favorecer os meus alunos. Então tem um ganho aí de todas as partes. E existe, a gente acaba criando as ordens da nossa sala de aula, né? Um exemplo aí que a gente deve seguir, né? A regra, ela pode ser um exemplo que a gente segue, um modelo. Então, existe lá uma regra já estabelecida e a gente pode pegar aquela regra, ó, quero seguir ela, né? Vou usar ela de modelo ali para mim, certo? E agora vamos falar de algumas modalidades, né? Se você perdeu a primeira aula, quando a gente falou sobre algumas classificações dos jogos, vocês podem voltar e ir lá no canal do YouTube também e ver essa aula onde a gente fala especificamente sobre essas classificações. Mas aí, ó, trazendo as modalidades dominó, pega-pega, queimado e pac-man, a gente consegue contemplar algumas classificações, né? O dominó, por exemplo, é um jogo de salão, ou um jogo de tabuleiro, como também pode ser chamado. Então, temos o pega-pega, que é aí um jogo popular. Temos o queimado, que é um jogo pré-desportivo, que vem antes da prática do esporte em si. E temos o Pac-Man, que talvez não seja da época de vocês, né? Assim, não é tão forte hoje em dia, talvez vocês não conheçam, mas vão conhecer hoje e vão poder pesquisar mais sobre ele depois, porque é um jogo eletrônico, e aí, hoje em dia os meninos com jogos eletrônicos, né? Acho que vocês vão se interessar e de jogar ele depois. Certo? Vamos lá, começando com o nosso dominó. Que aí, se você não tem costume de jogar, mas se você perguntar para o seu avô, para o seu pai, para o seu tio, certeza que eles vão dizer aí que já jogaram muito dominó nessa vida, né? Então, ó, como é que acontece? Eu vou trazer aqui para vocês uma das regras, né? Algumas regrinhas que são utilizadas no jogo do dominó. Então, normalmente, em partidas com 2 a 4 jogadores, cada usuário saca 7 peças, quase um trava-língua agora. Cada usuário saca 7 peças de uma pilha embaralhada e não deixa que seus adversários as vejam. Veja, você vai lá, embaralha na mesa as pedras do dominó e aí cada jogador vai escolher as suas pedras. Então pode ser 6, pode ser 7, existe essa variação aí quando você vai jogar. Então você pega e esconde ali para que ninguém veja as suas pedras, né? Isso aí é pra gente começar. Então, depois que você olhou lá suas pedras, aquele que sacar o duplo 6, mais conhecido como dozão, né? A gente chama, eu saí com dozão. Então, essa peça, né, quem tem ela, que tem 6 pontos em cada lado, né? São 6 e 6, começa o jogo. Então, caso nenhum participante, né, embaralhou lá, vai sempre sobrar, quase sempre sobram umas pedrinhas, né? Então, você pegou, ninguém tem o duplo 6, aí a gente vai ver, alguém tem o duplo, o duplo de 5, né, que é a quina, a carroça de quina que a gente chama. Se alguém tiver a carroça de quina, sai, e se não, vai fazendo sucessivamente. A carroça de quadra, de terno, de duque, de pio, né, duque 2, pio 1, terno 3, enfim. E aí, para poder começar a partida. Então, veja, isso aí já são algumas variações que a gente tem para poder iniciar o jogo, né? Mas é uma regrinha que é estabelecida e é seguida quase em todos os lugares.
E aí, ó, os jogadores deverão sempre ligar uma peça a outra que possua o mesmo número. Então, ó, no exemplo que tem a imagem, não tem, né, essa ligação direta. Tem ali, ó, quina com quina, 2 cincos, aqui, ó, próximos, ligadinhos. Então, essa é a regra mais comum, né? Aqui, 99% das pessoas jogam, digamos assim. Que jogam, né? Sempre você tem que ligar uma peça a outra que tenha o mesmo número. E aí, como é que nós podemos variar esse jogo? E aí eu vou perguntar à professora Cláudia. Professora, a senhora já jogou muito dominó? Joguei, professor. Joguei bastante dominó. Então, tinha de diversas formas, né? O dominó, ele vem com 28 peças, né, professor? Então, quando começamos com 4 jogadores, então, com certeza, alguém vai tirar o dozão para sair. Quando não tem, seguimos aquelas regras. E aí, quando tem poucos jogadores, vamos criando outras regras, né? Não, vamos fazer no caco, três peças cada um, quem errar vai lá, né, e tirando. Então, naquele momento, a gente criou aquela regra ali e vai seguindo aquela regra, porque se não tiver uma regra específica, cada um vai querer ganhar, porque ninguém quer perder o jogo. Então, aí vai criando outras situações e aí a gente faz o jogo, mas não deixa de jogar, né, professor? Porque imagine, se não tivesse uma regra, lembra lá que a gente falou que a regra serve como um modelo a ser seguido? Então, precisa já se ter regras que são estabelecidas lá quando o dominó foi criado, para que a gente possa seguir elas. Então, como o Cláudia estava dizendo, quando a gente tem ali mais gente jogando, então todo mundo vai pegar e não vai sobrar pedra. Mas quando sobra pedra, né? Se tiver menos gente, vai sobrar pedra. E aí? Será que a gente pode pegar? Será que não pode pegar? Isso é uma coisa que vocês podem decidir e podem alterar durante a partida, né? Durante a partida que eu digo assim, vamos iniciar agora, e aí? Quais vão ser as regras que a gente vai fazer? Então a gente vai lá e decide. E aí eu tenho uma variação para dizer para vocês. Vamos supor que vocês querem jogar diferente, um dominó diferente. Aí vocês podem dizer assim, ó, para ligar uma pedra a outra, só pode ligar se for número ímpar com número ímpar, número par com número par. Não precisa ser pedras iguais, né, com números iguais. Já está aí usando ó, o par e o ímpar da matemática, já para vocês poderem usar outra coisa, né, de outra disciplina. Vocês podem fazer com múltiplos, né? Vai usando aí a criatividade de vocês. Para começar o jogo, começa com liso. Se não tiver o liso, vai com a carroça de pio, com a carroça de duque. Faz o contrário, de baixo para cima. Então são variações que vocês podem criar e experimentar aí para ver como é que vocês podem fazer esse jogo. Falando sobre o pega-pega, esse aqui tem 50 milhões de variedades aí que vocês podem utilizar. Acho que vocês já devem saber, se brincar mais do que eu, né? Mais variedades do que eu. Falando sobre as regras, né? Algumas regras que são já mais conhecidas e mais utilizadas. Para iniciar o jogo, os participantes deverão eleger quem será o pega. Todos os participantes deverão correr em direção contrária ao pegador, né? Então tem que fugir daquela pessoa que é o pega. Caso o pegador consiga tocar alguém, automaticamente essa pessoa será o pegador. Então vejam, essas são as regras básicas, né, de quem criou o pega-pega, de quem inventou lá, ó, há muito tempo atrás. Então, essas são as regras básicas. E aí você pode alterar, né? Tem o pega com gelô, você pode fazer um pega-pega com, que a gente já vem aqui, ó. Como é que podemos variar? Podemos pegar um bambolê para pegar alguém. Tem um vídeo circulando aí nas redes sociais, né, em várias redes sociais, que é um pega diferente. As pessoas ficam em um determinado local, em grupo, e aí 2 pessoas começam a correr. Então, eu estou correndo aqui atrás de pegar a pessoa lá que está fugindo de mim. Então, essa pessoa vai fugir e sentar ou deitar perto de alguém, daqueles grupinhos que estão lá parados. Automaticamente, uma daquelas pessoas que estão paradas tem que levantar e correr do pegador. Então, começa a acontecer um rodízio, não tem todo mundo correndo ao mesmo tempo, mas aquela característica principal é do pega-pega. Então, vejam, já é uma variação, né, para que a gente possa usar o pega-pega de uma forma diferente. Vamos lá para o queimado. Esse aí é o queridinho nas escolas, né? Todo intervalo, toda aula de educação física, todo mundo quer jogar queimado. E eu espero estar vivo ainda no dia que o queimado se tornar um esporte e esteja lá nas Olimpíadas, porque aí eu tenho certeza, meu filho. Se alguém ganhar do Brasil no queimado,
Eu não admito. Aí eu vou fazer uma revolução nesse país. Ó, como é, né? O queimado é praticado por 2 times, cujo objetivo é eliminar o adversário atingindo-os, né? Ou seja, queimando os adversários com a bola. Então eu jogo lá a bola tentando queimar o meu adversário. O campo ele é dividido com uma linha central. Geralmente é aquela linha da quadra, né? Da quadra comum, na quadra de futsal, handebol. Geralmente a gente usa aquela linha. E atrás da área de cada time fica uma área reservada dos jogadores queimados, que a gente pode chamar de morreu, queimou. Vai lá para a área, pode ser chamada de céu, né? Área do morto. As pessoas chamam aí de vários nomes também. Temos aí já variações linguísticas, né? A professora está ali de português, pleníssima, Carlinha, pronta para entrar aqui na aula do 8º ano, né? Daqui a pouco. Mas já estou pegando o gancho aí, vi ela ali já. Peguei tudo junto. Os jogadores são queimados, né? Nos seguintes casos. Quando a bola acerta qualquer parte do corpo ou quando pegam a bola e deixam cair. Então, por exemplo, se a bola bater em mim e cair, ou se eu for tentar segurar, porque quando eu seguro, quem jogou em mim é quem é queimado, né? Então, se eu tentei segurar ali, caiu, eu sou queimado. E aí a gente tem inúmeras variações também. A gente pode troca de sangue. Então, se eu fui queimado, eu passo a vez para o meu amigo ir lá para a área do morto, ao invés de eu ir. Que é uma estratégia já utilizada aí para o jogo. Tem também o caso de eu estou na área do morto e aí eu queimo alguém, então eu posso voltar, eu posso reviver, digamos assim, né? Então temos aí várias e várias formas de jogar o queimado, que também vai muito de região para região, né? Número de jogadores, local, o espaço como você determina. Lembrando que, como a gente fala de regras, sempre tem aquela coisa de, sempre tem que ter aquela linha para que você divida os 2 times. Mas eu ainda digo mais, existe um queimado maluco que não tem linha nenhuma. Então, que é totalmente diferente, mas continua com a essência de que a bola bateu, você é queimado. Então vejam que, mesmo tendo aquelas variações, a gente sempre mantém a essência principal do jogo, né? Vamos embora que estamos chegando aí já no finalzinho. Bruno hoje está sofrendo e não é pelo jogo. É porque eu estou aqui falando, parecendo Velozes e Furiosos. Aqui, ó. Até a primeira marcha fui embora. Pac-Man, que aí eu acho que vocês não conhecem, não. Não sei. Vocês vão comentar com a gente aí se vocês conhecem ou não. Esse aí não tem nem muitas regras, digamos assim, porque o jogo já é eletrônico e nos jogos eletrônicos a gente não tem como alterar muito as regras, né? Porque ele já vem lá estabelecido. Então o jogador é uma cabeça redonda e amarela, que vocês estão vendo ali na imagem abaixo, com a boca abrindo e fechando, dentro de um labirinto cheio de pastilhinhas. Olha as pastilhinhas ali amarela. E aí o objetivo é comer todas essas pastilhas sem ser alcançado pelos fantasmas. Aqui, ó, esses azulzinhos. Então, você tem que controlar aí o cabecinha amarela para poder fugir desses fantasmas e conseguir todos os pontinhos amarelos. E às vezes tem umas cerejinhas, umas maçãs. Sempre tem uns negocinhos assim que no jogo para você também pegar, que é um bônus, né? Que o jogo dá para você. Então vocês podem aí fazer esse jogo de forma eletrônica. E como já que no jogo no jogo eletrônico a gente não pode fazer tantas variações, já que ele já vem estabelecido, né? Como é que a gente pode variar o Pac-Man? Vocês podem pegar as linhas da quadra de vocês, ou vocês podem desenhar na quadra de vocês, pegar fita, ou aí na calçada da sua casa, no seu quintal, com quem você tiver, desenha lá, coloca uns obstáculos, como se fossem esses pontinhos amarelos. Coloca lá uns obstáculos, bota um cone, uma bola, e aí vocês têm que ir capturando esses objetos no percurso, né, nessas linhas. Você coloca um ponto de início e um ponto de chegada nesse labirinto. Então você vai correndo lá, capturando esses objetos, sem deixar que as outras pessoas, né, você pode, de repente, você pode estar jogando com mais 3 pessoas, mais 5, depende da quantidade de pessoas. Então, uma pessoa vai estar tentando superar esse obstáculo e as outras vão ser os fantasminhas ali, tentando capturar você, o cabeça amarela. Ó, a gente pode jogar eletrônico e pode jogar presencial. Vejam só, a gente sempre pode dar uma variada aí nesses joguinhos. Então, eu falei já, fui correndo para a gente poder finalizar o conteúdo.
né? Já está chegando no finalzinho, a gente tem aí mais 2 minutinhos. Vou passar para a professora Cláudia, que eu já falei demais, para dar as considerações dela, comentar aí e se despedir. Diga aí, professora. Bem, gente, maravilhosa essa aula, não é? Então, tantas opções que nós temos de jogos aí. Então, vocês vão pegando a criatividade de vocês para brincar em grupos, é muito bom, não é? Com bastante cuidado ainda pela pandemia, mas que já estamos vendo que nós já estamos um pouquinho mais leve, né? Em questão de pandemia, não deixem de usar a máscara, mas também não deixem de brincar e exercer a criatividade, exercitar o corpo, não é? Aí nós temos também xadrez, né, professor? Isso. É jogo da memória, Uno hoje, que o pessoal gosta muito, demais. Uó. Então, são vários jogos que vocês podem criar e começar a jogar, viver em grupo, não é? Uma forma de viver, de estar menos no celular, de estar menos no eletrônico. São jogos que nos divertem também bastante. Então, é importante sempre você criar a sua regra, agora observando sempre que existe a regra, né, professor? Isso. O regulamento. E é muito bom a gente saber que tem jogos que a gente vai ter que seguir aquela regra realmente, em muitos casos da vida da gente, né, professor? Isso. Então, gente, tchau, tchau. Muito obrigada aí por estar com vocês. Professora, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Bia e Billy que estão ali fazendo tudo isso acontecer também, o cheiro. E é isso, pessoas. Se divirtam, façam aí vários joguinhos. Se tiverem jogos novos, variações novas, contem pra gente lá no canal. E um cheiro, bom final de semana e até a próxima.